Bom, o objetivo, como eu disse, né? Estudar algumas características, ocorrência, configuração eletrônica, periodicidade química, né? Ali dos elementos do grupo 1, né? O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio. Eu até coloquei o frâncio aqui, mas na verdade não, né? Porque o frâncio ele é um elemento heliostato, né? Eles sempre ficam ali brigando para ver quem tem menos aí, né? Na Terra. Então não tem muito frâncio, então ele não é muito estudado, né? A gente vai estudar até o césio ali no grupo 1. No grupo 2, quem são os elementos, né? Utilizando o mesmo enfoque. Agora são berílio, não, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. A gente vai utilizar um pouco essa linguagem das propriedades periódicas, né? Um pouco daquilo que nós temos aprendido aí na parte introdutória da disciplina. A gente vai focar agora nestes elementos. Qualquer dúvida, abre o microfone, você poderá a qualquer momento aí interromper a aula, tá? Será um prazer tirar aí as suas dúvidas. Se eu não souber, né, na próxima aula, né, como diz o ditado, né, eu responderei, né? Vamos lá. Grupo 1, né? Então nós temos aí o lítio, né, lá no período 2, né, período 3, sódio, período 4, potássio, período 5, rubídio, né, período 7, césio. Considerando as configurações eletrônicas, nós temos, portanto, aí, para o lítio, né, esse símbolo ali entre colchetes, né, o hélio, significa que nós temos ali a configuração eletrônica do hélio, tá? Essa representação, utilizando aí os gases nobres, é só uma forma mais rápida, né, para nós representarmos a configuração eletrônica do elemento. É claro que para o lítio, né, não seria tão trabalhoso assim, né? Para o lítio, nós teríamos ali um S2, 2S1, né? Um S2, portanto, correspondendo à configuração eletrônica do hélio. Mas se nós considerarmos, por exemplo, o sódio ele já tem ali uma configuração eletrônica maior. Ao invés de eu representar toda essa configuração eletrônica, a parte que compete ali, que confere com a configuração do gás neônio, eu só coloco o símbolo de neônio e ali eu quero dizer que tem toda uma configuração eletrônica correspondente ao neônio, só isso. Mas é claro que não é só o neônio, então por isso que a gente tem ali no caso do sódio o 3S1, é isso que difere o sódio do neônio, não são literalmente iguais. Então na configuração eletrônica do sódio nós temos toda a configuração eletrônica do gás nobre imediatamente anterior, e é o neônio, mais o excedente ali de elétrons, que no caso do sódio, por ser do grupo 1, 3, por ser do período 3, S1, um elétron. E assim para os demais, né? Potássio, o gás nobre imediatamente anterior é o argônio. O potássio agora não será, né? Não terá uma camada de valência 3S1. Ele está no período 4, então 4S1, né? Rubídio, período 5, e período 6, o césio. Então, percebam que todos, né, têm um elétron aí na camada de valência. Vamos ver aqui algumas características, né? É interessante essa questão dos metais aí do grupo 1, né? Porque quando se fala em metal, né, a gente tem um contato maior, vamos dizer assim, com os metais do bloco D. Né? Nós veremos lá na Química Inorgânica 2, por exemplo, lá o ferro, né? O cobre, o zinco, o próprio alumínio, né? Que não é do bloco D, é ali do bloco P, grupo 13. Esses metais, eles apresentam uma característica em comum, né? Eles são metais assim duros, né? Vamos dizer. Mas, por exemplo, já os metais do grupo 1, eles são metais macios. O lítio é o mais rígido deles. Mas o sódio, por exemplo, nós temos no laboratório de química, né, o metal sódio. O metal sódio, se você retirar um pedaço dele, né,
Você pode cortar com uma faca. Mas sério isso, professor? Ele é um metal e ele pode ser cortado com uma faca? Sério, né? Ele pode ser cortado com uma faca. Nós não temos potássio, mas a tendência é que essa maciez, né, do metal, ela aumente no grupo 1 de cima para baixo. Nós não temos potássio, nem rubídio, nem césio, até porque seria um tanto perigoso, né? Nós veremos o porquê. Mas nós temos sódio. O sódio, ele é um metal muito macio. E por que essa maciez, né? Isso pode ser explicado levando-se em consideração a ligação metálica. Porque a ligação, né, ela tem uma energia, né? Toda ligação tem uma energia, né? Quanto mais fraca ela for, mais facilmente ela é rompida, né? Separada ali, os elementos são separados, né? Na ligação covalente, nós tratamos ali da entalpia de ligação, né? Quanto maior for a entalpia de ligação ali, né? É mais difícil quebrar a ligação. Na ligação iônica, nós temos aquela concepção que eu falei anteriormente para vocês, né? Da entalpia de rede. Quanto maior, mais forte for a atração entre o cátion e o ânion, mais forte é a ligação iônica, enfim. E na ligação metálica, nós também temos essa ideia de ligação forte, ligação fraca. E tudo depende da quantidade de elétrons. Por exemplo, na ligação iônica, se um cátion perdeu lá 2 elétrons e o ânion ganhou 2 elétrons, a interação entre um cátion 2 mais e um ânion 2 menos, ela é forte, ela é mais forte do que um cátion mais e um ânion menos. Então, uma quantidade maior de elétrons perdida ou ganhada, né, cátion e ânion, confere uma ligação iônica mais forte. Uma quantidade maior de elétrons sendo compartilhados ali entre 2 átomos, por exemplo, ligações triplas, né, são ligações um pouco mais fortes. Na ligação metálica, o raciocínio é bem parecido, né? E, professor, por que estamos falando de ligação metálica, né? Por que isso? O objetivo aqui é nós tratarmos, primeiramente, né, do grupo 1 e do grupo 2, das substâncias simples, né, do elemento. Substância simples é o elemento em si. E as substâncias simples dos elementos do grupo 1 e do grupo 2 são metais, né? Nós veremos que o berílio no grupo 2 é um pouquinho diferente, ele está mais para um metalóide, né? Mas os demais são metais. Por isso que nós estamos falando de ligação metálica. E nesse caso, a ligação metálica ela é bem fraca, porque só tem um elétron na camada de valência, né? Lembrando lá do modelo da ligação metálica, um elétron perdido ali para, né, o mar de elétrons. É só um elétron. Então, a ligação não é tão forte. Logo, isso confere estas propriedades a estes metais. Por exemplo, a questão da maciez, né? Ligação metálica fraca, né? Logo, não são metais duros. E essa ligação metálica, ela também afeta outras propriedades físicas, né? Por exemplo, ponto de fusão. Ponto de fusão é uma propriedade específica, né, da matéria. Os pontos de fusão para os elementos do grupo 1 diminuem ao descer no grupo. Por que isso acontece? Porque ao descer, a ligação metálica ela vai cada vez mais enfraquecendo. A ligação metálica vai enfraquecendo, logo, cada vez mais fácil, né? Desestruturar ali o retículo cristalino, né, do metal, fazendo com que ele saia do estado sólido para o estado líquido, né? Há uma desestruturação, né, ali do cristal, da orientação dos metais, né, dos átomos do elemento metálico. Quanto mais fraca for a ligação metálica, logo o ponto de fusão ele vai ser mais fraco também. E realmente, descendo no grupo, cada vez mais eles vão se tornando mais macios, né? Menos duros. Os átomos metálicos ali do grupo 1, eles têm uma estrutura cristalina. De que tipo? Cúbica de corpo centrado, né? Como seria esse arranjo aí destes átomos, né? Ali do grupo 1, né? Seria mais ou menos algo do tipo, ó.
como eu disse anteriormente, vamos considerar aqui cada bolinha, né, como sendo, por exemplo, um átomo de sódio, né? Vamos colocar aqui. Estes átomos, eles não estão orientados de qualquer maneira. Eles têm uma orientação ordenada, né? Que neste caso, para os metais do grupo 1, não que para todos os metais, né, seja a mesma situação, mas para os metais do grupo 1, a estrutura cristalina ela é conhecida como cúbica, cúbica de corpo centrado, que seria essa estrutura que eu estou aqui desenhando, né? Essa estrutura é a estrutura, portanto, verificada para os átomos de lítio, para os átomos de sódio, para os átomos de potássio, para os átomos de rubídio, e, por fim, para os átomos ali no metal césio. É uma estrutura cúbica. Mas tem uma questãozinha aqui, ó. É uma estrutura cúbica de corpo centrado, ou seja, bem no meio desse cubo aqui, ó, também existe um átomo do elemento. Essa é a estrutura cúbica de corpo centrado. Ou seja, preste bem atenção, né? Ó, os átomos, portanto, eles ocupam posições bem definidas. Entre estes átomos existem ângulos, né? Ângulos bem definidos também. É uma estrutura, portanto, cristalina, que para os metais do grupo 1 é chamada de estrutura cúbica, né? É um cubo, cada vértice um átomo do elemento, e no meio, né, corpo centrado, no meio ali do cubo, no centro do cubo, né, um átomo também do metal. Então, quando nós falamos de moléculas, nós estamos falando, portanto, de geometria molecular. Sólidos iônicos apresentam estrutura cristalina. Sólidos metálicos também tem uma estrutura envolvida, né? Não é geometria molecular, mas é uma estrutura também cristalina. As propriedades químicas, né, ali no grupo 1, se correlacionam com o raio atômico, né? É interessante isso, né? Por exemplo, a reatividade, né, ela aumenta com o aumento do raio. E por que ela aumenta, né? Porque com o aumento do raio, há uma diminuição da energia de ionização. Logo, torna-se mais fácil retirar o elétron. Logo, o elemento ele é mais reativo. De cima para baixo, portanto, há um aumento do raio. Logo, um aumento da reatividade. É interessante, né, que estes elementos eles são realmente muito reativos. Né? A exceção é o lítio. Mas o sódio, por exemplo, ele já é muito reativo. O potássio, ainda mais. O rubídio, mais reativo ainda. Né? E esses metais, eles são extremamente instáveis, né, quando expostos ao ar, né, por causa da umidade, oxigênio, enfim. E eles são muito reativos, e nessa reatividade, o que acontece? Eles perdem quantos elétrons? Eles são muito reativos, são metais, são eletropositivos, portanto, ou seja, tendem a perder, formando cátions. E eles perdem quantos elétrons? Eles perdem justamente aquele elétronzinho ali da camada de valência. Se nós considerarmos lá o sódio ele perde lá um elétron do orbital 3s. O lítio, da mesma forma, só que o orbital é o 2s. E assim para os demais, formando cátions do tipo M+. É interessante que a próxima energia de ionização, lembrando, né, que a energia de ionização dos cátions formados sempre será maior, né, em comparação com o átomo neutro, né? No caso dos elementos ali do grupo 1, eles perdem facilmente um elétron. No entanto, eles não perdem com facilidade em condições normais, né, condições químicas, condições de uma reação química, condições de energia relacionadas a reações químicas. Eles não perdem um segundo ou um terceiro elétron. Existem experimentos físicos que obrigam eles a perderem estes elétrons e eles são estudados, né, a partir disso.
No entanto, nas condições ali de reatividade normais, eles não perdem o segundo ou terceiro elétron. Eles perdem apenas um. Considere, por exemplo, o caso ali do sódio. Ele perde um elétron. Qual elétron? O elétron da camada de valência, o elétron do orbital 3s. Perceba que agora eu vou ter ali uma estrutura de gás nobre. Aliás, quem é o gás nobre? Está bem fácil ali, né? É o neônio. Então, gás nobre, quando eu falo gás nobre, elemento ali, né, do grupo 18, está atrelado a essa ideia, uma questão de estabilidade. Porque agora, ali no neônio, a configuração eletrônica de neônio, nós temos ali orbitais totalmente preenchidos, e os orbitais de valência vão ter 8 elétrons, né? Lembram da regra do octeto, né? Isso, segundo aí a teoria, dá um status de estabilidade, né? Logo, eles perdem facilmente um elétron. Só que quando eles perdem um elétron, todos eles terão 8 elétrons agora na camada de valência, igual a um gás nobre, exceto o hélio, é claro, igual a um gás nobre. Logo, por isso que eles não perdem 2 ou mais elétrons. Eles são muito reativos, mas perdem apenas um elétron. E como eu tinha dito anteriormente, eles são muito instáveis, né, em condições normais. Eles reagem, por exemplo, com o oxigênio do ar, né, do ar atmosférico, formando óxidos, peróxidos. São muito reativos. O sódio, por exemplo, quando ele é colocado em água, assim como os demais, né? Só que o sódio ele vai ser mais reativo do que o lítio. Quando ele é colocado em água, há uma reação ali abrupta, né? Formando hidróxido de sódio, liberando gás de hidrogênio. A mesma coisa ocorre com o potássio, mas a reatividade ainda é maior. Agora, se eu pegar, por exemplo, um césio e colocar, por exemplo, em um copo com água, ele vai explodir o copo, porque a reatividade é tão grande e a cinética é tão rápida, né? A velocidade de reação é tão rápida, a liberação de energia é tão grande que o hidrogênio que é liberado, ao entrar em contato com a energia térmica que é liberada, ele entra em ignição, né? Lembrando que hidrogênio ele pode entrar em ignição, né? Sendo fornecida energia, explode, literalmente. Então, essa reação dos metais alcalinos com água libera gás de hidrogênio. E ela é, ao descer no grupo, cada vez mais abrupta, né? Então, eles são muito instáveis em condições normais. Por quê? Porque o que tem no ar atmosférico? Tem oxigênio, eles reagem com o oxigênio facilmente. Nós temos outros metais, por exemplo, metais do dia a dia. O ferro ele reage com o oxigênio do ar. Tanto que aquela buchinha de aço que você tem na sua casa, lá depois de uma semana, ela vai embora. Mas demora um pouco, né? Forma ferrugem ali, né? A oxidação do ferro é bem visível, né? Porque forma algo marrom, que é ferrugem, né? Enfim. Já esses metais, não. Eles também oxidam com ar, mas só que assim, a coisa não é nem de... Não é 10 segundos, é 8 segundos, 5 segundos, já começa a borbulhar a superfície do metal, né? O sódio, por exemplo, quando você corta ele tem um brilho metálico, mas depois de 5 segundos ele já fica opaco, porque na superfície começam a ocorrer reações de oxidação. Não só com oxigênio, mas, por exemplo, se tiver uma umidade elevada no ar atmosférico, ele começa a reagir, né? Formando também o hidróxido. Portanto, os metais do grupo 1, por causa dessa característica, eles não têm, assim, exceto o lítio, né? Abaixo do lítio ali, os demais, eles não têm, assim, muitas funcionalidades, né? Como o metal. Eu vou utilizar o metal sódio, né? Por exemplo, como algo estrutural, né? Não vai rolar. Eles têm utilidade. Por exemplo, o sódio tem utilidade na forma metálica, mas não, por exemplo, para confeccionar objetos, como ocorre para os demais metais, né? Ali do bloco D, ou o próprio alumínio, enfim. Bom, considerando aí algumas propriedades periódicas, né, aqui nós temos a questão do raio, né, o raio em picômetros, né, perceba claramente que o raio ele vai aumentando de cima para baixo. Por exemplo, lá para o lítio é 152 picômetros, né, até chegarmos ali no césio, que é 262, né. Com relação à energia de ionização, dá para a gente ver aqui que ela é inversamente proporcional, né.
O lítio tem um menor raio, logo ele tem a maior energia. O césio tem um maior raio, logo tem a menor energia de ionização. Ponto de fusão, né? Olha que interessante, né? O ponto de fusão do lítio é 180 graus Celsius. O do sódio é 98 e assim por diante. Ó, vai diminuindo até chegarmos lá no césio, que é 29. Olha só, né? Ponto de fusão, 29 graus Celsius. Então, aqui em Coxim, por exemplo, né? Não só o césio, mas o rubídio também, né? Dependendo do dia aí, né? Agora, em setembro, por exemplo, todos eles estarão na forma líquida, né? O rubídio, inclusive, está com 39, Coxim chega a 40 e poucos graus aí, né? Na volta do dia. Então, ambos estarão aí no estado líquido, né? Ponto de fusão bem baixo. Isso não é muito... Assim, parece que não faz muito sentido para a gente, né? É um metal, né? Olha só, né? Porque a gente está acostumado com ferro, alumínio, cobre, né? Não é verdade? Zinco, né? Aquelas latinhas de alimento que a gente compra no mercado, né? Que é o estanho, né? As folhas de Flandres, né? Então, esses metais, eles têm ali um ponto de fusão bem mais elevado, né? Já isso não é observado, portanto, para o grupo 1, né? Isso pode ser explicado, como eu disse anteriormente, levando-se em consideração a ligação metálica, que é muito fraca, né? Logo, acabam tendo um ponto de fusão baixo. Tranquilo até agora, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida, curiosidade? Se vocês quiserem agregar aí também conhecimento à aula, alguma curiosidade que vocês viram, leram, fiquem à vontade, tá? Aqui entra uma questão bem interessante, né? Eles apresentam esse E, R, aí tem uma bolinha ali em cima, né? O que significa isso, professor, né? Potencial padrão de redução, né? E o V é por causa da unidade, que é em volts, né? Todos eles apresentam potenciais padrão de redução negativos, né? Aliás, né? Bem negativos. Sabe o que isso significa? Que eles reagem muito facilmente, né? Se oxidam muito facilmente, né? E se você colocar ácido ali neles, ocorre até uma explosão, algo do tipo, né? Então, por exemplo, o lítio, se você colocar ácido, certamente vai formar gás hidrogênio. Lembram que nós tínhamos discutido lá o gás hidrogênio? Uma das formas de nós obtermos o gás hidrogênio é a partir da reação de metais, né? Metais com ácidos, por exemplo, o ácido clorídrico. Eu falo clorídrico porque é um ácido comum do laboratório, né? E quando isso ocorre? Todo metal, ele reage com ácidos de arrênios lá, como o ácido clorídrico, liberando gás hidrogênio? Nem todos, né? Mas todos aqueles que têm potenciais padrão de redução negativo. Estes, sim, reagem com ácidos minerais, como o ácido clorídrico, né? E liberam gás hidrogênio. O exemplo claríssimo disso é o lítio, né? E os elementos do grupo 1. Mas para os demais, esse tipo de reação, por exemplo, o sódio, já é uma reação extremamente perigosa. Porque o sódio, ele já se encrenca ali com a água. Imagina, a água, ela pode ser um ácido de bronze, mas a água ela não seria um ácido forte, né? Nunca seria um ácido forte, ela é um ácido, né? Quando ela tem características ácidas, é algo muito ameno. Mas o sódio já encontra a água e os dois já, né? Não tem conversa. Imagina se você adicionar um ácido mesmo, né? Vamos dizer assim, um ácido forte, né? Como o ácido clorídrico. Aí o pipoco é grande, né? Por exemplo, os elementos ali do bloco D, como o ferro, por exemplo, se você colocar ácido, libera gás de hidrogênio, né? A reação, ela esquenta um pouco o Becker ali, beleza. Se você colocar água, não vai acontecer nada, assim, de imediato, né? Depois de uma semana ali, você vai perceber, né, alguns dias, né, que a água está reagindo, mas é algo bem tranquilo, né? Já o sódio, não. Como eu disse, né, o sódio, potássio, rubídio, isso é o sódio, né, que tem no laboratório, já não dá certo com a água. Então, se você colocar o ácido, o perigo é bem grande. Mas essa questão do potencial padrão de redução negativo entra naquela outra questão que eu falei na semana passada, sobre a liberação de gás de hidrogênio. Todos os metais, né, quando você coloca ácido, vai liberar gás de hidrogênio? Não. Por exemplo, o ouro não libera, porque ele tem
potencial padrão de redução positivo. Ele não vai reagir com aço. Daí que ele é um metal nobre, né? Eles apresentam também a entalpia, né? Variação de entalpia, ali está um HID, né? Bem pequenininho, né? Subscrito, significa hidratação, com valores bem negativos. Professor, mas qual é a implicação disso? Olha, interessante, né? Percebam que nós estamos aqui utilizando uma linguagem da fisicoquímica, né? Lembro que de início eu perguntei se a química inorgânica, né? As áreas da química, né? Elas eram delimitadas aí por uma fronteira tipo um muro rígido ou tipo uma membrana permeável, né? E essa fronteira está mais para uma membrana permeável. E aqui nós estamos utilizando uma linguagem da fisicoquímica, que é a variação de entalpia, nesse caso, né? Hidratação. Com valores bem negativos. Moral da história, eles são bem solúveis, ou seja, eles podem reagir com água, eles podem formar cátions que interagem bem com a água, né? Os seus compostos serão bem solúveis, porque eles interagem bem com a água, eles têm valores, né, de entalpia de hidratação bem negativos, ou seja, se você pega, por exemplo, o cloreto de sódio e você coloca ele na presença de água, assim, para ele é vantajoso. Quando eu falo para ele, né, no ensino a gente não pode falar muito isso, mas vamos dizer assim, para ele é super vantajoso ele se dissolver ali, ó, porque a interação dele com a água libera bastante energia. É um ΔH de hidratação bem negativo. E ΔH negativo representa processos espontâneos, né? Vocês devem ter visto isso lá na geral 2, né? ΔH, variação de entalpia no geral, quando dá valor negativo, reflete um processo espontâneo. ΔH de hidratação com valor negativo, portanto, reflete que eles interagem muito bem na forma catiônica ali, né? Na forma de cátions, interagem muito bem com a água. Bom, vamos lá agora para a questão da ocorrência e obtenção, né? Na opinião de vocês, né, como estes elementos podem ser encontrados? O que vocês acham? Por exemplo, estou andando na rua ali e de repente eu vejo um sódio metálico, não um lítio metálico, né? É mais ou menos isso, né? Vou lá na natureza e encontro lá o lítio metálico. Né? Vocês acham que é isso que acontece? Como eles ocorrem, né? Como obtido, né? A gente vai dar uma olhada aqui. Mas com relação à ocorrência, né? Na opinião de vocês, assim, o que vocês acham? O que vem na mente de vocês, né? Qual a impressão primeira aí? E aí, né? O que vocês pensam a respeito disso, né? Como ocorrem estes elementos, né? Bom, como ninguém quis responder, né? Eis aí a resposta, ó, encontrados na forma de minerais, né? Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. O que é um mineral, né? Você já deve ter ouvido falar, né, de mineral. Por exemplo, água mineral, né? Ah, você tem que consumir minerais, né? Você já deve ter ouvido falar aí dessa palavrinha, né? Mineral. Mas o que é um mineral? Vocês têm alguma ideia? Nesse contexto aqui, por exemplo, o que seria um mineral? E agora, hein? Vamos lá? O que seria um mineral? Alguém se prontifica aí para dar uma resposta? Vem de minérios? Vem de minérios, né? Bom, tem uma relação, né? O que seria um minério, né? O minério tem diferença de mineral? Tem uma diferença, né? Você sabe o que é minério? Minério é um material que ele pode ser constituído por um ou mais minerais, inclusive. Mas tem uma questão social atrelada à palavra minério. Qual é esta questão? Ele tem que ter um valor econômico, né? Por que social? Porque pode mudar com o tempo. Talvez
algo que tenha valor hoje, né, daqui 10 anos, tipo assim, não tenha mais valor. Então, deixa de ser minério. A palavra minério, portanto, está atrelada a um mineral, né, que dele possa ser extraído algo que seja utilizado aí no dia a dia. Não necessariamente que será apenas um mineral, né? Por exemplo, minério de ferro. Já ouviram falar? Minério de ferro, né, por exemplo. O minério de ferro, ele não tem só um mineral de ferro ali. Ali ele vai ter magnetita, hematita, goetita, né? Cada xingamento, né? São nomes de minerais. Então, geralmente no minério de ferro não tem só um tipo de mineral, né? Existem 2, 3, 4 tipos de minerais diferentes. Mas voltando a essa questão da palavra mineral, tem a ver com minério, né? Mas a definição em si, que seria, né? O mineral, a definição dele é um sólido inorgânico com estrutura cristalina. Isso é mineral. E encontrado naturalmente, né? Por exemplo, se você pega lá, o diamante encontrado naturalmente, lá, né? O diamante que a pessoa vai lá, tá, de repente o cara tá ali na mineração, de repente ele acha aquela pedrinha, né, bem densa, brilhosa, opa, ganhei o dia, né? Achei um diamante, aquilo lá é mineral. Agora tem o diamante artificial, né? O diamante artificial, ele é um mineral? Bom, a priori não, porque para ser mineral tem que ser encontrado naturalmente, né? Ali no meio ambiente, né? O diamante artificial, ele é produzido artificialmente, né? Então, essa seria a definição da palavra mineral. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que estes elementos, eles ocorrem na forma de minerais. E sempre é bom nós lembrarmos o seguinte, que os elementos que ficam mais acima, geralmente eles são mais encontrados na natureza. Eles têm uma quantidade, né, em massa maiores. Não é que exista uma periodicidade, assim, sabe? Por exemplo, se eu não me engano, o lítio ele é menos abundante que o sódio, né? Então não existe uma periodicidade assim, né? Muito definida, né? Mas é uma tendência mais ou menos geral de que os elementos que estão mais acima em um grupo sejam encontrados em uma maior quantidade. É uma tendência. Isso é bem presente mesmo para os elementos do bloco D. Para os demais, como eu disse, não é tanto assim. Mas o que significa então? Vamos lá. Mineral quer dizer que esses elementos podem ser encontrados naturalmente. Né? De que forma? Aí pode ser substância simples ou substância composta, ou ambas. Né? No caso dos metais do grupo 1, é impossível eles serem encontrados na forma metálica. Ou seja, como elemento, na forma elementar. Ou seja, como substância simples. É impossível. Por quê? Porque eles têm energias de ionização muito baixas, ou seja, apresentam elevada reatividade. Logo, como eles são encontrados na natureza? Em compostos, substâncias compostas. Né? O lítio, por exemplo, é obtido a partir do mineral, olha que nome esquisito, né? Spudomênio, né? Quem é o spudomênio? O spudomênio, ele é esse mineral aí, ó, lítio, alumínio, tem 2 átomos do elemento químico silício e tem 6 átomos do elemento químico oxigênio. Aliás, pessoal, quando se fala em mineral, né? Palavra mineral, quem são os reis aí dos minerais? É aquele carinha ali, ó, Si de silício, O de oxigênio, esses caras aí, os silicatos. Aí entra na jogada o alumínio, aí forma-se os aluminosilicatos, né? Eles são os reis aí do mundo mineral. A maior parte absoluta dos minerais encontrados, né, são do tipo silicatos ou aluminosilicatos. É bem interessante, né, que lá no grupo 14 nós temos o carbono, né, entre aspas, o rei da orgânica, e abaixo ali o rei do mundo mineral, né, que é o silício, né? Quando ele encontra o oxigênio, há uma afinidade muito bacana entre os dois. Bom, voltando aqui à questão, nós temos ali o spudomênio, e a partir desse spudomênio, tá, perceba que a equação aqui ela não está balanceada, esse não é o objetivo, ela não precisa ser quantitativa, é só um caráter qualitativo. A partir do spudomênio é obtido, né, por um processo químico, o cloreto de lítio, né, LiCl. Em seguida, esse cloreto de lítio, né, ele passa por um processo de eletrólise.
E nessa eletrólise, olha bem, o lítio ele é positivo, né? Porque quando ele é dissolvido, é fundido, e a eletrólise ela é feita sobre o sal fundido, né? Por que, professor, que tem que derreter o cloreto de lítio para obter o lítio sólido? Porque se eu pegasse, por exemplo, o cloreto de lítio, dissolvesse em água e fizesse a eletrólise ali, por que não daria certo? Por que eu não obteria o lítio metálico? Porque nesse caso, você está dissolvendo na água e a água ela vai trabalhar. Eu quero dizer, ela vai interagir com a energia, né, que você está fornecendo. E o que vai ocorrer, na verdade, olha o que vai ocorrer. Vai ocorrer a eletrólise da água. E não vai formar lítio sólido. Portanto, como é obtido o lítio sólido? Tem que fundir o sólido iônico, ou seja, tem que pegar esse cloreto de lítio, elevar a temperatura lá em tipo 700 graus Celsius, né, algo do tipo 600 graus Celsius, elevar a temperatura. Então, ele vai passar do estado sólido, né, a um processo de fusão, e ele se tornará um líquido, né? Perceba que é um processo que não ocorre em condições normais de temperatura e pressão, né? Não existe cloreto de lítio líquido, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Tem que fornecer energia, não é um processo espontâneo. Aí eu forneço toda essa temperatura, ele passa para o estado líquido, e é neste estado líquido que é feito a eletrólise para obter o lítio sólido, né? O metal lítio, né? E nesse processo também é liberado o gás cloro. Se eu não me engano, inclusive, eles armazenam este gás cloro, né? Existem certas aplicações aí para este gás. Quando tratarmos lá do grupo 17, vamos falar um pouquinho desse cara aí, o gás cloro. O sódio ele ocorre como o mineral salgema, né? Esse mineral salgema, quem é ele, né? O salgema nada mais é que o cloreto de sódio. É que quando o cloreto de sódio ele é encontrado na natureza, assim, na forma natural, ele é conhecido ou como halita, né? Ou como salgema. Há nomes para eles, para esse tipo de mineral. E a partir do cloreto de sódio, o que ocorre? Ocorre algo parecido ali com o cloreto de lítio. O cloreto de sódio, né, é elevado à temperatura, ele passa por um processo de fusão, e a partir do cloreto de sódio no líquido, é obtido o sódio metálico. Ok? E esse sódio metálico, inclusive nós temos sódio metálico lá no laboratório de química, é bem interessante. Ele não pode ser jamais armazenado em solventes próticos. Professor, o que é solventes próticos? É solventes que podem liberar próton, né? Quem são esses solventes? Solventes, por exemplo, que têm hidroxila, né? Ou ligação OH, né? Por exemplo, a água é um solvente prótico. Os álcoois também são solventes próticos. O que ocorre se você colocar o sódio em água? Eu já falei para vocês, há uma reação super violenta, né? Tipo, eu vou armazenar o sódio metálico agora, porque ele é muito reativo. Aí você coloca dentro da água e fecha o frasco, aí explode, né? Ah, mas então agora eu vou armazenar dentro do metanol. O metanol é álcool, tem hidroxila, solvente prótico, também vai reagir e vai liberar gás de hidrogênio. Se eu colocar no metanol, também vai reagir. É interessante que a reação ela vai se tornando menos abrupta, conforme o aumento da apolaridade da substância. O que eu quero dizer com isso, né? O metanol, ele é menos polar do que a água, logo a reação ela é menos abrupta, mas reage. Então, onde, né, ora bolas, onde eu vou armazenar esse sódio, né? Tem que ser num solvente aprótico, né? Ou seja, um hidrocarboneto, por exemplo. Se eu não me engano, lá no laboratório, o sódio ele é armazenado em tolueno, se eu não me engano, que é um solvente, não um hidrocarboneto, não reage. Interessante, né? Tem uma história bem interessante envolvendo essa questão do lítio. Vamos voltar ali para o lítio, né? Por um momento apenas. Essa questão do espudumênio, né? Esse espudumênio, ele é um mineral que foi descoberto no século XIX por um homem, né? Que muitas pessoas não sabem, né? Mas ele foi o fundador da mineralogia brasileira, né? Foi um dos principais mineralogistas, fundador, né? Do estudo de mineralogia aqui no Brasil. E ele foi um cara que tinha formação química, por exemplo, né?
E o nome dele qual é, né? José de Bonifácio. Geralmente ele é lembrado lá pela declaração da independência, enfim, pelo papel político dele, né? Mas José Bonifácio ele foi um cientista, né? E ele descobriu nas suas andanças lá pela Europa, aliás, andanças, né, fomentada pelo governo imperial, né, do Brasil. Ele descobriu o espudomênio. E olha que interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar lá do teste de chamas, né? Eu acho que quando vocês estudaram lá Química Geral 1, talvez vocês tenham visto esse teste de chamas. Vocês estudaram esse teste de chamas? Sim ou não? Não. Ah, talvez vocês não tenham visto, né? O teste de chamas, o que seria? Por exemplo, você pega um material, literalmente é um teste de chamas. Você tem uma chama, pega o material, coloca ele na chama, para você ver a cor da chama. Essa questão entra lá naquilo que eu estava falando no início da disciplina, do espectro atômico, né? Porque quando você fornece energia para um elemento químico, os elétrons começam a trabalhar ali, né? E eles vão e vêm, e começam a liberar energia, e essa energia ela pode ser no visível, né? E, aliás, isso acontece, né? E se ela é no visível, você vê ali as transições eletrônicas do elemento na forma de cor, né? E o que acontece? Vamos chegar lá, então. Quando eles queimaram o espudomênio ele dava uma cor lilás, uma cor rosa, uma cor que até então eles não tinham visto ainda. Então eles tiveram uma sacada, que a partir desse mineral que foi descoberto pelo José Bonifácio de Andrada e Silva, né, que a partir desse, que neste mineral, poderia ter um elemento novo. Essa, olha interessante, né? Agora há pouco eu falei da hipótese, né? A hipótese ela dá o pontapé inicial na pesquisa científica, né? Então eles levantaram a hipótese que haveria um elemento químico novo no espudomênio em decorrência da cor da chama, né? Em decorrência dele dar uma cor lilás ali no teste de chamas, uma cor que até então não era verificada. A partir dessa hipótese, né, o químico sueco Berzelius, ele passou esse trabalho para um aluno dele, né, um aluno de doutorado, se eu não me engano, o Johan Arfwedson. E o Johan, ele conseguiu, por fim, realmente comprovar esta hipótese e ele isolou um novo elemento químico, né, que nós chamamos aí de lítio, né, que, aliás, foi o protagonista aí de um dos últimos prêmios Nobel, né, o elemento químico lítio. Um pouquinho da história da química. Bom, terminando o grupo 1. Pessoal, como que tá aí? Tá tranquilo? Compreendendo tudo? Tudo certo? Sem dúvida? Só na hora da prova? Como que tá? Só na hora da prova. Olha, olha, hein? Então vamos lá. Então vamos para a parte final aí da aula de hoje. Vamos tratar agora do grupo 2, né? Quem são esses caras aí, ó? É o berílio, magnésio, né? O cálcio, né? Estrôncio, bário e rádio, né? Deles aí, né? O magnésio e o cálcio, eu creio que todos já ouviram falar, não é verdade? Ou pelo menos o cálcio, pelo menos, né? Já deve ter ouvido falar. De repente, a gente liga na televisão, vê o pessoal fazendo propaganda, né, daqueles... Vou falar o nome aqui, né, não recebo nada para isso, né, mas está lá, né, o nomezinho, né. Esse aqui tem bastante cálcio, né, para combater o que mesmo, né, osteoporose, né, algo do tipo, né. Cálcio, ele é bem conhecido. Bom, considerando a configuração eletrônica, é bem parecida com a configuração eletrônica dos elementos do grupo 1, no entanto, né, ao invés de um elétron na camada de valência, os elementos do grupo 2 têm 2 elétrons na camada de valência. E nesse caso, né, nós consideramos ali o elemento do período 7. Lembram que lá no período 7 do grupo 1, frâncio, nós desconsideramos porque praticamente ele não é encontrado na crosta terrestre. Já no grupo 2, nós temos ali um elemento do período 7, né, que é o rádio. Aliás, o rádio, né,
ele é aquele elemento, né, que foi isolado pela Marie Curie, né? Inclusive tem um filme que lançaram recentemente agora, né, o Radioatividade, né, que conta a história dessa proeminente química, né? Ela ganhou um prêmio Nobel de Química pelo isolamento aí do polônio e do rádio, né? E um prêmio Nobel na física pela descoberta da radioatividade natural, né? E tudo tem a ver com esse carinha aí, né? O rádio, né? Que significa, inclusive, né? O próprio nome dele, né? Significa irradiar, né? Vamos lá, né? Bom, a gente vai fazer uma comparação com o grupo 1, né? Eles são mais duros, mais densos e menos reativos, né? Em comparação com os metais do grupo 1. E por que eles são mais duros, né? Porque a ligação metálica é mais forte, porque ao invés de um elétron, são dois elétrons que estão envolvidos na ligação metálica. Mais uma vez, nós estamos aqui focando na substância simples, né? Ou seja, eles também, assim como os elementos do grupo 1, são metais. Exceto o berílio, né? O berílio é um cara assim meio indeciso ainda, né? Ele não é metal, metalóide, né? Ele não é bem um metal, né? Inclusive o berílio, de todos eles, ele é o que apresenta algumas propriedades diferentes, né? Mas os demais são metais. E são metais mais duros em comparação com os elementos do grupo 1. Mais densos. Por que mais denso, né? O que ocorre do grupo 1 para o grupo 2? Uma diminuição do raio. Isso confere, portanto, uma maior densidade a estes metais. E menos reativos, porque se o raio está diminuindo, a energia de ionização está aumentando, logo a reatividade está diminuindo. Eles são menos reativos. Por exemplo, se do lado ali no grupo 1 eu tenho sódio, se eu colocar sódio em água, libera gás de hidrogênio de uma forma bem violenta, se eu colocar muito sódio, inclusive, pode até explodir. O magnésio está do lado. Está do lado ali. Se eu colocar magnésio em água, se for água fria, ele não reage. Se for água quente, ele reage, né? Demora um pouquinho, mas ele reage. Então tem uma diferença bem já grande aí na reatividade. Bom, existe uma similaridade entre o grupo 2 e o grupo 1. No grupo 2, assim como no grupo 1, ao descermos no grupo, o raio aumenta e a energia de ionização diminui. Isso quer dizer que, no grupo 2, ao descermos, a reatividade dos metais mais pesados, como o rádio e o bário, por exemplo, são bem maiores do que os metais mais leves, como o magnésio, né? E o cálcio. Eles liberam dois elétrons, formando cátions, M2+, não formam cátions M3+, pelo mesmo motivo que os elementos do grupo 1 não formam cátions do tipo 2+. São também estáveis em condições normais. No entanto, são menos reativos, né, em comparação com o grupo 1. Né? Então, assim, por exemplo, o magnésio ele reage facilmente. Sim. Só que ele oxida e forma aquilo que nós chamamos de camada apassivadora. Né? O que seria isso? O óxido que é formado, né, a partir da reação de oxidação, o óxido de magnésio que é formado, ele fica aderido à superfície do metal, protegendo o metal, que está logo abaixo, de futuras oxidações. Ele oxida muito fácil, mais uma vez, oxidado, a oxidação cessa por causa dessa camada apassivadora. E como eu disse anteriormente, o berílio tem certas características um pouco diferentes. Ele é um carinha meio diferente ali no grupo, né? É interessante que quando nós estudarmos semana que vem as substâncias compostas do grupo 1, do grupo 2, no grupo 2 nós veremos que as substâncias compostas que contêm o berílio, elas têm um elevado caráter covalente. Mas sério, professor, mas o berílio é do grupo 2, né? Tá ali toda aquela história. Eu achei que ele era como os outros, mas ele não é. Ele forma substâncias com caráter covalente acentuado. Por exemplo, o cloreto de magnésio é um sólido iônico. É um sólido iônico. Já o cloreto de berílio
Ele é meio lá, meio cá. Ele tem, né? Ele é um sólido, mas não é tão iônico assim, não. Ele tem um caráter covalente bem acentuado. Inclusive, isso pode ser verificado na sua estrutura. Ele não tem uma estrutura parecida com a do cloreto de magnésio, né? Uma estrutura meio parecida, assim, com os compostos moleculares, né? Tem um caráter covalente acentuado. Eu esqueci de trocar ali em cima, né? Está escrito grupo 1, né? Mas nós estamos já no grupo 2. Bom, com relação aqui ao raio, né? Aumenta de cima para baixo, a energia de ionização é inversamente proporcional, né? É interessante que, se você observar ali, o raio do rádio, na verdade, ele você pega ali o raio do bário, por exemplo, né? Nós vamos ali berílio, né? Magnésio, cálcio, estrôncio, o bário, né? O raio do bário para o raio do rádio, né? Tem pouca diferença, né? E é por causa dessa pouca diferença que a energia de ionização do rádio acaba sendo um pouquinho maior, porque a diferença é tão pouca, né? E o rádio ele tem um núcleo tão grande, isso acaba sobrepujando ali, né? Esse efeito. Então acaba que o que acontece, né? A energia de ionização do rádio acaba sendo um pouquinho maior que a do bário, mesmo ele tendo um raio um pouquinho maior. Com relação ao ponto de fusão, né? Perceba que todos eles têm um ponto de fusão maior, né? Em comparação com os elementos do grupo 1. Isso está relacionado à energia da ligação metálica. Todos também apresentam potencial padrão de redução bem negativo, né? Ou seja, são bem reativos. Magnésio metálico, por exemplo, se você colocar ácido, né, libera prontamente aí hidrogênio. Estes elementos também, eles apresentam entalpias, né, de hidratação com valores bem negativos e mais negativos em comparação com os metais do grupo 1. Quer dizer que a interação deles, né, quando é formado o cátion, a interação desse cátion com a água é ainda mais estável, né, do que os elementos ali do grupo 1. Ou, por exemplo, nos sólidos iônicos destes elementos, a interação também com moléculas de água que estejam ali no retículo cristalino é mais forte, né, do que a interação que ocorre com os elementos do grupo 1. O que isso significa, né? Se você pegar, por exemplo, alguns sais, por exemplo, se você pega cloreto de sódio é cloreto de sódio, beleza, tranquilo. Agora, por exemplo, se você pega ali um sal de magnésio, muitas vezes é representado da seguinte forma. Por exemplo, o sal de Epsom, né, que é um sal utilizado como medicamento, inclusive, que é o sulfato de magnésio. Só que não é só sulfato de magnésio. Não é só isso. Se você pega lá o sulfato de sódio, por exemplo, é só sulfato de sódio, é Na2SO4. Mas se você pega o sulfato de magnésio, não é só sulfato de magnésio. Aí tem um pontinho, aí tem lá 7H2O. 7H2O, 7 moléculas de água, exatamente. Isso significa que no retículo cristalino ali do cloreto de magnésio, existem 7 moléculas de água que estão interagindo. Isso acontece porque a entalpia de hidratação dos elementos do grupo 2, elas são muito negativas. Então, eles têm uma tendência a interagir com moléculas de água de uma forma assim bem espontânea, né? Então, isso faz com que muitos sais desses elementos são sais hidratados. E isso também ocorre para elementos lá do bloco D, como nós veremos na Química Inorgânica 2, os sais hidratados. Bom, dentre os elementos do grupo 2, né, vale a pena a gente ver ali a questão do magnésio, né? Porque o magnésio metálico ele tem algumas aplicações bem interessantes, né? E como ele ocorre, né? Obtenção, assim como os elementos do grupo 1, né, o magnésio, e também os demais elementos do grupo 2. Ele ocorre na forma de minerais. E ele é obtido a partir da água do mar. E como isso é possível, né?
O primeiro processo é utilizar aí a chamada cal apagada, né? Eu não sei se vocês já se depararam ali em serviços de construção civil, né? Antigamente, o pessoal lá na construção civil utilizavam a chamada cal apagada, né? E eles pegavam o óxido de cálcio, né, que é a cal apagada, e queimavam o cal, né? Era uma linguagem bem cotidiana aí nos serviços de construção civil. Hoje à tarde nós temos que queimar cal para amanhã nós fazermos a massa aí, né? E fazermos o reboco, o acetalajota, enfim. Nós temos que queimar o cal hoje à tarde, né? O que era queimar o cal? Era colocar o óxido de cálcio na presença de água, ou seja, a cal apagada na presença de água. E é formado o que a partir disso? Hidróxido de cálcio. Hoje em dia isso não é muito feito porque o hidróxido de cálcio ele é vendido, né? Que é a chamada cal hidratada, né? É o hidróxido de cálcio. Antigamente o pedreiro tinha que obter o hidróxido de cálcio, né? Hoje ele já é vendido aí nas casas de construção civil. E para obter o magnésio a partir da água do mar, porque o magnésio ele ocorre na forma de minerais, né, sólido. Só que é mais difícil obter, né? E na indústria tudo visa, né, economia, então é mais fácil obter ele lá da água do mar, porque tem muito magnésio, né? E como primeiro processo coloca o óxido de cálcio. A partir do óxido de cálcio é formado o hidróxido de cálcio. Perceba que com essa reação começa a existir ali no meio ânions do tipo hidroxila, que é o OH-. O que vai acontecer? O magnésio presente ali no meio, o magnésio 2+, ele está na forma de cálcio, ele está dissolvido, vai reagir com a hidroxila. Agora a gente vai lá para a química analítica, né? Vocês estão estudando química analítica agora. Vocês vão estudar, não sei se é agora, né? Ou na outra, o chamado KPS, né? Que é ali o produto de solubilidade, né? A constante de solubilidade. A constante de solubilidade do hidróxido de magnésio formado é muito pequena. O que significa? Significa que ele é muito pouco solúvel em água. Então, no primeiro processo são formados ânions e hidroxilas. Estes ânions e hidroxilas encontram ali os cátions de magnésio e formam hidróxido de magnésio, que é um hidróxido um pouco solúvel, KPS muito baixo. Então forma um sólido. Ele pode ser isolado. Quando ele é isolado, né, o hidróxido de magnésio, coloca-se ácido clorídrico, a partir disso é obtido o cloreto de magnésio. É uma reação ácido-base. Ácido clorídrico com hidróxido de magnésio, formando cloreto de magnésio. Por fim, esse cloreto de magnésio ele é dissolvido em água e a partir de um processo ali de eletrólise, forma-se o magnésio sólido. Nesse caso, é possível obter o magnésio sólido, mesmo ele estando dissolvido ali em água. Nós vimos que no grupo 1, isso não era possível, é obter os metais, né, a partir das soluções aquosas. Bom, então nós vimos aqui alguns aspectos, pessoal, né? Não vamos perder o fio da meada, né? Nessa altura do campeonato aí, já com sono, cansado, né? O professor falando, né? O pessoal está dormindo, né? Quem está deitado, então, na hora dessa aí já, né? Tá até sonhando já, né? Com a química inorgânica, imagina. Então vamos lá. Não vamos perder o fio da meada, né? Qual foi o objetivo da aula de hoje? Focarmos aí em algumas propriedades, né? Físicas e químicas, né, dos elementos, né? E focar nas substâncias simples, né? E as substâncias simples destes elementos, do grupo 1 e grupo 2, são metais, né? Exceto o berílio, como nós vimos, que ele é um cara assim meio indeciso, ok? Então o foco hoje foi nós estudarmos as substâncias simples ali dos elementos do bloco S. Para finalizarmos, né? Vamos finalizar com a seguinte pergunta, né? Esses elementos na forma metálica têm uso, né? Tem uso, onde eu encontro eles, né? Porque na forma de substâncias compostas, né? Ok, tem um monte de uso, inclusive você tem cloreto de sódio, iodeto de sódio aí na sua casa, que é o sal de cozinha, né? A gente vai encontrar vários usos. Por exemplo, os remédios que têm cálcio, né? São tudo substâncias compostas, né? Você toma lá um remédio, né? Para repor o cálcio do osso, né? Uma substância composta de cálcio.
Você não está tomando a substância simples ali do cálcio, cálcio metálico, é fosfato de cálcio, né? Mas o enfoque hoje são as substâncias simples. Eles têm uso na forma de substâncias simples, né? Tem, né? Por exemplo, o lítio, né? O lítio é utilizado em... O lítio, né? O sódio, o magnésio, né? Eu não vou dar exemplo aí de todos, os três principais são estes, né? O lítio, por exemplo, é utilizado em baterias, né? Inclusive, muitas baterias recarregáveis são baterias de lítio, né? Aquelas baterias pequenininhas. O sódio é utilizado, por exemplo, em reações orgânicas, né? Para obter aí precursores, né, de reações orgânicas, né? Por exemplo, os alcóxidos. Professor, né? Não tive a nossa orgânica ainda foi só uma introdução, né? Como é que seria esse alcóxido? Você pega lá, por exemplo, metanol, né? Quando se coloca o sódio metálico, o sódio vai lá, ó, naquele hidrogênio ligado ao oxigênio, lá da hidroxila do metanol. Ele vai lá naquele hidrogênio, tira ele fora. E o sódio, ele entra. Quando ele tira aquele hidrogênio fora, forma-se um alcóxido. O que é esse alcóxido? Nesse caso, é o metóxido, por causa do metanol, metóxido, né? Se fosse etanol, etóxido, né? E assim por diante. Um alcóxido nada mais é que um álcool que perdeu ali o hidrogênio, né? E quem faz ele perder esse hidrogênio? Tem que ser um cara, assim, bem bruto, né? Quem seria esse cara? É um agente redutor bem forte. E quem é um agente redutor, assim, bem forte, né? É o sódio. E por que ele é um agente redutor? Porque ele mesmo se oxida, tá? Lembrando lá da Química Geral 2. Ele é um agente redutor bem forte, então ele consegue tirar esses hidrogênios dos álcoois, formando os alcóxidos, que são muito úteis na obtenção de derivados orgânicos, que têm propriedades biológicas, fármacos, enfim. Também é utilizado ali em análise elementar, né? Por exemplo, vamos supor que no composto orgânico tem enxofre, nitrogênio. Mais uma vez, o sódio vai lá, arregaça com tudo, quebra todas as ligações e ele se une lá com os nitrogênios, ele se une lá com os enxofres. Depois você pode pegar esse sólido formado dessa reação violenta aí, isolar o sólido e fazer um teste qualitativo, né? Para ver se tem enxofre, para ver se tem nitrogênio. Por exemplo, se o composto orgânico tiver nitrogênio e enxofre, forma-se o tiocianato de sódio. Tem um teste qualitativo para ver se realmente é tiocianato. É só colocar ferro. Ficou vermelho, é sinal que tem tiocianato. É sinal que na amostra orgânica tem enxofre e tem nitrogênio. Com relação ao magnésio, né, o magnésio metálico, ele é utilizado em ligas leves, né, juntamente com o alumínio. Precisa-se de uma liga leve, né? Pode utilizar aí o magnésio com alumínio. Remoção de enxofre, de onde? Né? Da atmosfera, da minha casa? Não, lá do processo de obtenção do ferro, né? O ferro, ele é um metal super importante, né? O ferro, ele tem uma história muito legal. Só que quando o ferro ele é obtido, né, lá do minério, não sai lá no processo de obtenção o ferro bonitinho, aquele ferro metálico, super limpo, olha só que bênção, né? Não, ele sai com carbono, né? O aço, inclusive, é metal ferro, né? Com carbono, só que não pode ter muito carbono, acima de 2% já não é aço, né? Tem que estar abaixo de 2%. Só que não é só carbono, dependendo do minério, tem resquício de fósforo, tem resquício também de enxofre. Aí tem que purificar. O magnésio metálico é utilizado nessa purificação, retirando o enxofre. Por que tem que retirar o enxofre? Porque o enxofre ele prejudica a propriedade do aço. Ele prejudica o aço. Ele não é legal para o aço. Tem que ser retirado. De que forma que ele é retirado? O magnésio metálico. Olha, o magnésio também, ele é utilizado aí no metal super importante, um metal aí do século XX, né? Esse metal aí, esse cara que é o TI, o titânio, tem muito na natureza, tem muito. Não tem pouco não, tem muito. Só que o método para a obtenção dele só foi desenvolvido aí no século XX.
E o titânio ele é muito bacana, porque ele é um metal leve e ele é resistente à corrosão, portanto, ele pode ser utilizado aí para vários fins dentro da engenharia. Inclusive, o titânio ele tem uma aplicação muito legal, né? As placas de titânio, por exemplo, né? Se colocar lá, por exemplo, a pessoa ela teve a infelicidade de quebrar um osso, trincar um osso, aí coloca lá um pino de titânio ou uma placa de titânio. Por que se utiliza o titânio? Porque o titânio ele não vai ferrar com o seu corpo, né? Se você colocar, por exemplo, cobre, né? Se a pessoa ela recebesse uma placa de cobre na sua perna, depois de uns 2 meses teria que amputar a perna, porque o cobre ele iria oxidar ali, ó, e iria necrosar tudo, porque o cobre ele vai trabalhar com o ambiente do seu corpo, e já o titânio não, né? Então o titânio é um metal super importante, daí que entra a importância do magnésio metálico, que em um processo chamado processo Crowe, né? Ele é utilizado para obter o titânio metálico, esse metal super importante, né? Metal moderno, da era moderna. E também o magnésio tem o seu pezinho lá com relação à orgânica, porque o magnésio metálico ele é utilizado para obter os chamados reagentes de Grignard, que certamente vocês verão nas aulas de química orgânica. E para que servem estes reagentes, né? Eles servem para obter álcoois a partir de cetonas, derivados de álcoois a partir de cetonas. Então, aqui apenas algumas utilizações de alguns elementos selecionados na sua forma elementar. Como eu disse, o foco hoje são as substâncias simples, forma elementar destes elementos. Na próxima aula nós veremos, portanto, as substâncias compostas. É isso aí. Então, por hoje, seria isso. Vamos lá, alguém ainda vivo, né?